Muito boa noite, seja bem-vindo ao Linha Aberta. Em véspera de feriado, vamos olhar para os dados do licenciamento eleitoral que decorre já desde o passado dia 15, portanto, passado dia 15, estender-se então até dia 30 de maio, de acordo com dados preliminares revelados então pelo STAI, que são acumulados até o dia 28 de abril, portanto, até anteontem, estavam registrados 1.706.362 eleitores, portanto, 1.706.362 eleitores, isto, portanto, até anteontem, que faz uma média de 23,24%, praticamente a fechar a primeira quinzena do recenseamento, da meta de cerca de 7.300.000 eleitores que os órgãos da administração eleitoral perseguem nesta atualização do recenseamento eleitoral. Do ponto de vista das províncias que emergem aqui muito rapidamente, portanto, temos Cabo Delgado com números surpreendentes, 34,67, surpreendentes, entendendo a conjuntura política que está a ocorrer em Cabo Delgado e, mais recentemente, a conjuntura já natural por força do ciclone Kenneth. Emerge igualmente com números muito acima da média a província de Manica, com 32,35% dos dados. Depois há ainda Inhambane com 29,90%. Muito bem, vamos então tentar discutir a volta da forma como está a decorrer o processo eleitoral. Tenho comigo aqui três convidados, boa noite aos três: Cláudio Vilanda, que é do STAI, Jorge Ramiro, do Centro de Atividade Pública, e Guilherme Vilana, que faz parte da plataforma Votar Moçambique. Muito bem, começo aqui pelo Cláudio. O que é que significam estes números de 23,24% há 2 dias de fechar a primeira quinzena, portanto, praticamente nos primeiros 13 dias da campanha eleitoral, do licenciamento eleitoral? Bom, muito obrigado, muito boa noite, Jeremias, boa noite, colegas do painel, muito boa noite a todos os telespectadores que nos assistem neste momento. Bom, para nós estes dados indicam que os esforços que estão a ser feitos pelos órgãos eleitorais estão a surtir o devido efeito. São números que nos confortam e nos garantem esperança de atingir as metas previstas. Comparativamente aos recenseamentos passados, mesmo o mais recente de 2018, podemos dizer que esses dados estão muito para cima daquilo que nós conseguimos nas 2 primeiras semanas nesses recenseamentos. Mas, contudo, nós temos a destacar algumas incidências nestas 2 primeiras semanas. O recenseamento começou com o problema das fontes alternativas de corrente. Do planificado, nós já sabíamos que tínhamos uma necessidade de 3.000 painéis, mas à medida que fomos alocando esses kits de painéis solares, surgiu uma outra demanda, que é preciso tomar em consideração essa nova demanda, e é o que estamos a fazer. Uma nova demanda que deriva da questão do ciclone Idai. Portanto, ainda há zonas que tinham sido mapeadas que não havia necessidade de recurso a fontes alternativas, mas neste momento estamos a lidar com essa questão. Estes dados não são da globalidade das brigadas. Ainda temos dificuldades de recolher um e outro dado na totalidade das 5.096 brigadas. Não estão a funcionar de forma plena as 5.096 brigadas por fatores diversos. Temos constatado ao longo destas 2 primeiras semanas algumas paragens momentâneas, umas derivadas pela falta de corrente elétrica e há outras por fatores atmosféricos. Agora tivemos nas províncias de Cabo Delgado e Nampula a paragem de alguns postos de recenseamento. Alguns só hoje é que retomaram a sua atividade, mas de forma muito precária, para além da demanda de fontes alternativas de corrente. Estamos também a lidar com outra demanda
que é a construção de pequenos alpendres para albergar as brigadas, porque as infraestruturas que albergavam os postos de recenseamento eleitoral também sofreram com as chuvas nestas duas províncias, mas também estamos a enfrentar chuvas normais em algumas províncias como Manica e Tete, mas também apraz-nos dizer que alguns postos de recenseamento da zona de Sofala, que tinham sido abrangidos pelo ciclone Idai, abriram este fim de semana. Como podemos ver, as médias de Sofala subiram bastante, subiram as médias da Zambésia. A chuva que afetou Cabo Delgado abrandou o ritmo de recenseamento na província de Cabo Delgado, porque na primeira semana Cabo Delgado já tinha atingido cerca de 23%. Então isto pode ter reduzido a média diária de registro, mas estamos esperançosos com as medidas. No caso de Cabo Delgado, havia receio de com o clima de instabilidade não se conseguisse chegar a algumas zonas, nomeadamente algumas localidades, alguns distritos que estão potencialmente a ser alvo destes ataques. O que é que explicam estes números? Bom, o que nós temos dito e temos feito é que na zona de Cabo Delgado, concretamente no distrito de Mocimboa da Praia e na zona de Palma, temos atuado em colaboração com as Forças de Defesa e Segurança para garantir a tranquilidade e o normal funcionamento das brigadas. Mas não também tem havido perturbação? Não, até agora não há registro de nenhuma perturbação. Há postos de recenseamento que não estão a funcionar, porque deveriam funcionar em determinadas comunidades que neste momento estão despovoadas, porque as pessoas estão deslocadas e estão na vila. Portanto, tirando esses postos já previamente mapeados, o recenseamento está a decorrer com a devida normalidade, tirando este fator das chuvas que ocorreram durante os últimos dias da última semana e o fim de semana. Muito bem, deixa-me ouvir aqui os outros intervenientes. Borges faz parte da plataforma do CIPI que tem estado a acompanhar estes processos de licenciamento. A análise que o CIPI faz deste processo, Borges Nhamir? Bom, boa noite. Eu penso que o licenciamento começou mal, não começou tão bem assim. E o STAI disse no lançamento que as primeiras 2 semanas serviriam de experiência para ver o que é que se vai corrigindo ao longo do tempo, que o licenciamento tem 6 semanas. E isso é que conforta um pouco, que o STAI use das dificuldades das 2 primeiras semanas para melhorar no que resta do tempo. Porque não sendo assim, a não ser assim, o licenciamento não começou bem, começou com muitas dificuldades e que outras não se compreendem. Primeiro pelos números, né? Os números, agora estamos a 2 semanas de 6 e temos 23% a nível nacional. Significa que se mantivesse o ritmo até o final, temos alguma coisa como 60%, 70%. Então significa que alguma coisa de extraordinário deve acontecer para esses números subirem. Se o ritmo se mantiver o mesmo, então temos 70% até ao final do processo, que falta 4 semanas. Este é o primeiro ponto. O segundo é que o Estado tem que melhorar muito questões logísticas de distribuição do material. Nós temos licenciamento, nós temos correspondentes em todos os distritos, pelo menos 3 pessoas em cada distrito, e conseguimos ter alguma amostra significativa. O que nós podemos dizer com alguma exatidão é que nas primeiras 2 semanas, pelo menos 10% dos postos em todo o país não tiveram licenciamento, por razões de várias ordens, deixando os problemas criados pelo ciclone e pelos ataques de fora. Tem muita questão de avarias, que praticamente a cada distrito havia um número significativo de postos avariados. As avarias podiam ser permanentes, mas o que acontecia muitas vezes é que durante um período avariava, principalmente as impressoras não imprimiam os cartões, e não sei qual é a ordem que o STAI dá, mas a resposta nos postos é diferente. Alguns postos optam em continuar a recensear as pessoas, depois dizer que voltem amanhã para buscar o cartão. Outros postos optam em devolver as pessoas para casa.
E as pessoas não têm muito interesse em se recensear. Se vai um dia, 2 dias, é contra que o posto não há recenseamento, acaba ficando em casa. Então, esse é um dos aspectos que o STAI deve indicar exatamente como é que vai melhorar, porque se não melhora esse aspecto da avaria das máquinas, o recenseamento não vai correr bem. Nós chegamos a suspeitar que o estado de conservação das máquinas fosse um problema, porque o STAI está a usar, pelos dados que nós temos, 45% das máquinas que está a usar são antigas, do recenseamento de há 5 anos, e podem não estar a aguentar com a pressão, com o software atuais, outros problemas, mas o STAI diz que esse não é problema. Outro aspecto que o STAI deve melhorar, e talvez seria bom compreender, porque é de brigadistas mal treinados. Nós temos um processo que estava previsto há muito tempo, pessoas foram selecionadas e treinadas, e certamente com simulação, e quando chega a vez de manusear as máquinas, eles simplesmente não sabem. E muitas máquinas se danificam porque simplesmente os brigadistas não sabem como usá-las. Há dispêndio, por exemplo, das cédulas que usam-se para fazer o registro, porque simplesmente eles não sabem imprimir, depois há montões que jogam fora. Esse também é um fator que o STAI precisa melhorar. O último aspecto que eu queria referir nesta intervenção tem que ver com os painéis solares. Esta é uma questão que ninguém compreende absolutamente como é que sucede. O STAI sabia que tinha 3.000 kits por distribuir, mas simplesmente não os distribuiu a tempo. Ou seja, a distribuição foi acontecendo depois do recenseamento ter iniciado. É um processo que está sendo preparado há muito tempo e simplesmente os painéis não estavam lá. E onde tinha painéis solares, faltava outras componentes, eles chamam de kit, tem inversor, ou tem painel, não tem inversor. Não se compreende como é que se envia painel solar para um posto e não se enviam os inversores. Então, são todos aspectos que mostram que parece que o STAI não está a evoluir muito tecnicamente no sentido de aprender com os erros do passado para melhorar neste recenseamento. Mas, mais uma vez, nos conforta o fato do STAI ter dito no início que o andar vai aprender com os erros das primeiras 2 semanas para melhorar, porque se não houver essas melhorias, então temos sérios problemas. Dr. Milano, queria ouvir também a sua leitura estes primeiros dias. O Voltar Moçambique tem estado a fazer acompanhamento deste processo. Qual é a avaliação que tem estado a fazer? Bom, essencialmente o Voltar, portanto, primeiro, uma boa noite aos colegas do painel. Boa noite também, senhores telespectadores. Dizer que o Voltar está inserido também numa plataforma maior que está junto o EISA, a ADS, SESC, a Comissão Episcopal da Igreja Católica e Solidariedade Aberta, Sociedade Aberta, aliás. Portanto, é uma plataforma enorme e que, portanto, vai englobar, portanto, na presente fase, tem no terreno, portanto, colocou no terreno cerca de 600 observadores e para a altura da votação, portanto, estarão, portanto, no terreno acima de 5.000 observadores. Agora, no que diz respeito, portanto, a este período já decorrido, que é praticamente, já estamos na 3ª semana, estão no terreno, portanto, 4 observadores por distrito, portanto, nos 161 distritos, foram colocados 4 observadores e, em termos de incidência, portanto, de cobertura, tanto ao longo deste período, tanto destes primeiros 15 dias, foram visitados 1.696 postos de recenseamento eleitoral. O número poderia ter sido maior, mas, no entanto, debatemos com o problema da credenciação, da acreditação dos observadores. Este tem sido o cancro, tanto de todo um trabalho de observação que havia sido programado. Portanto, os órgãos eleitorais não têm conseguido, portanto, não conseguiram e não têm conseguido até o momento, porque em algumas zonas ainda temos observadores sem credenciais ou sem crachás. Isto está a criar alguma celeuma, portanto, em termos de abertura à observação e também, por outro lado, a exigência, portanto,
que está a ser colocada, portanto, ao nível dos distritos, por parte das comissões distritais. Mas, no entanto, em termos de constatações, notamos que há muitos postos que funcionam a meio gás. Portanto, se já abriram em algum momento, portanto, abrem e paralisam também, envolvidos dias ou envolvidas horas. Isso devido, portanto, às avarias constantes das máquinas, portanto, dos computadores ou mobile lead, e também por conta das impressoras. Outro aspecto que também influi negativamente o processo de inscrição de eleitores, de registro de eleitores, tem sido a questão da energia elétrica. Portanto, a questão dos painéis dos geradores. Os painéis praticamente só esta semana que chegaram, portanto, ao terreno, mas, no entanto, também se revelam insuficientes. Ademais, porque também há este fenômeno do ciclone Kennedy que não estava previsto, portanto, logo, portanto, alargou, portanto, o âmbito de pós-arreciamento que precisam mesmo dos painéis solares. Também temos situações como a questão do acesso de dados, né? Os nossos observadores não têm conseguido, portanto, acompanhar, portanto, as brigadas móveis, porque, de fato, não lhes é passada a informação, apesar de ser solicitada, em relação à programação ou planificação das brigadas móveis. Debatemos também com o fator confiança, né? Confiança, porque não tendo credenciais, entanto, não tendo tido credenciais por conta da recusa ou atraso dos órgãos eleitorais, debatemos com situações em que temos observadores que foram, portanto, em algum momento já foram detidos, passaram, portanto, por situações de detenção, como é, portanto, um caso surgido, portanto, no distrito de São Inhaçus, também em Malema, Nampula, também tivemos aqui em Guijá ainda hoje aconteceu isso, por conta de um observador que estava, portanto, a fotografar, a tirar imagens do posto e ele, portanto, foi-lhe retirada a liberdade. Os outros colegas nossos, que são observadores, tanto de Inhaçus e de Malema, tal deveu-se ao fato de eles se apresentarem com crachá. E de acordo com a lei, a apresentação de crachá, quer dizer, é um termo mais vulgar, né? Mas é o cartão de identificação do observador. Eles têm se apresentado com o cartão de identificação. Esse cartão, portanto, por lei, é o meio que deve ser exigido para a identificação do observador. Entretanto, as comissões distritais exigem, portanto, a apresentação cumulativa do crachá e da credencial. E a credencial é onde, portanto, os órgãos eleitorais têm problemas de como, portanto, suprir, portanto, esta necessidade. Então, estamos diante deste tipo de situações e deste fenómeno novo que é a detenção de observadores, porque nos processos eleitorais de recenseamento eleitoral anteriores nunca tivemos situação similar. Muito bem, Cláudio. Aqui várias questões são levantadas, questões sobretudo de ordem logística, sobretudo atendendo que este processo era para ter iniciado no dia 1 de abril, portanto, o adiamento de 15 dias não permitiu que aquilo que não estava acautelado em termos logísticos pudesse, portanto, ser acautelado nos 15 dias que, por força do IDAI, os órgãos eleitorais tiveram. O que é que se passa? E, sobretudo, algumas das questões foram levantadas aqui. Qual é o comando que os órgãos da administração a nível central dão para as questões o Borges levantava as questões da avaria. Quando há uma avaria, as pessoas licenciam-se e voltam no dia seguinte, ou voltam para se licenciar no dia seguinte. Há aqui uma uniformização do ponto de vista de critérios nos comandos, e esta questão dos observadores, qual é o comando que é dado aos órgãos?
Bom, talvez começaria pelas questões logísticas. De facto, os órgãos eleitorais reconheceram no balanço da primeira semana a dificuldade que enfrentaram na colocação de uma parte dos 3.000 kits de painéis solares. Os painéis solares foram distribuídos, os painéis como tal, as placas, foram distribuídas no início do ano. Obviamente que para elas funcionar precisam do tal kit, que é composto pelo inversor, pelos conectores e pela bateria. Tivemos um ligeiro atraso derivado do processo de procurement destes equipamentos. Contudo, tentamos correr contra o tempo e conseguimos, felizmente, em algumas províncias, colocar os kits dos painéis solares. Enfrentamos dificuldades em algumas províncias por causa das vias de acesso e reconhecemos este facto na primeira semana e anunciamos no balanço da primeira semana que iríamos estabilizar a questão dos painéis solares até ao final da segunda semana. Foi o que fizemos, só que este número de 3.000 que estava previsto está-se a mostrar insuficiente, porque há locais, como eu já havia dito, há locais que previamente tinham sido mapeados na nossa planificação, que não necessitariam de painéis solares, porque estão debaixo ou estão por onde passa a rede nacional de energia elétrica, de corrente elétrica, mas infelizmente, por causa dos danos, dos efeitos do ciclone Idai, há muitas dessas zonas que ainda não têm corrente elétrica, portanto estão também a precisar de fontes alternativas de corrente. A medida intermédia que se tomou neste momento é criar centros intermédios de carregamento dos mobiles, só que também esta medida não está-se a mostrar eficiente no seu todo, porque sabemos que as distâncias do interior ou de um posto administrativo onde está um determinado posto para o local onde está o tal ponto intermédio de carregamento, às vezes são 2, 3 horas de viagem, faz com que depois das 17, que é a hora de encerramento do posto, até chegar ao local e começar o carregamento do mobile, o equipamento não fique com aquela carga suficiente para permitir no dia seguinte uma autonomia de funcionamento de 8 horas. Portanto, estamos a ver imediatamente outras medidas alternativas. O STAI tinha, na sua planificação, optado por minimizar o uso do gerador, porque o gerador tem um impacto diferente no equipamento. Há equipamento ano passado que foi danificado pelo gerador. Em algum momento o gerador às vezes fornece corrente não suficiente, portanto, ou fornece a mais do que é preciso, ou fornece abaixo, criando alguns danos no equipamento, com destaque para as impressoras. Mas estamos a ver medidas para que esta terceira semana não seja problema a questão das fontes alternativas de corrente. Porque o gerador também nos traz outros desafios, que é a questão da gestão da logística do combustível, a gestão do próprio combustível quando ele já está na mão dos brigadistas. Temos constatado alguns desvios de combustível, estamos a tomar medidas disciplinares. Em relação aos comandos que damos às avarias, esses comandos também dependem das avarias. Se a avaria é somente da impressora, o comando que nós damos é recensear as pessoas. É preciso valorizar o esforço do cidadão que se fez ao posto. Portanto, o comando é recensear e no dia seguinte, logo que estiver estabilizada a questão da impressora, imprimir os cartões. Mas há avarias que não permitem este comando. Há avarias que são do próprio computador. Então, aí já não é possível registrar. Mas reconhecer aqui a questão do fraco domínio do equipamento. Podem nos questionar, já vamos, acho que no 3º ou 4º recenseamento informatizado, será que até hoje não há domínio por parte dos brigadistas? Infelizmente, cada ano é um ano de recenseamento. Os brigadistas, na sua maioria, não são os mesmos.
isto é um emprego sazonal, as pessoas têm outras opções na vida, conseguem empregos melhores e acabam não aderindo, ou talvez porque também o valor que é pago não é atrativo, as pessoas acabam não aderindo. Então, nós já sabemos que sempre a primeira e a segunda semana é de maior domínio, portanto, de tentativa ainda de aperfeiçoamento por parte dos brigadistas, e constatamos que felizmente, muitos brigadistas já estão a baixar a média de registro dos eleitores. Na primeira semana, alguns levavam 5 a 6 minutos, portanto, esta média de registro, portanto, está a baixar, este fundo de tempo de registro está a baixar para 3 a 4 minutos, mas o tempo ideal de registro de um eleitor tem que ser sempre abaixo de 3 minutos. Portanto, 2 minutos é um tempo suficiente para registrar e poder rapidamente dar vazão às filas. Portanto, muitas das avarias também que temos tido... Um dos fatos que se levantava aqui tem a ver com a qualidade do armazenamento desses equipamentos. Muitos deles já usados no licenciamento de 2008. Em que condições é que se faz o armazenamento? E qual é o grau de intervenção das empresas fornecedoras destes serviços em cada processo eleitoral? Bom, o equipamento que nós estamos a usar, uma parte deste equipamento foi adquirido no último ciclo eleitoral 2013-2014 e foi usado no recenseamento que foi realizado em 2018, portanto, em todos os distritos com autarquias. Para este ano, nós adquirimos um lote novo de 3.000. Nós temos 5.096 brigadas a funcionar no território nacional. Adquirimos 3.000 novos mobiles, portanto, com um computador novo, uma impressora nova e todos os outros componentes novos, para se juntar aos tais 3.000 kits de painéis solares, porque não queríamos, na nossa planificação, que nenhum destes 3.000 kits novos funcionassem com geradores, ou com a corrente elétrica da rede nacional, ou com o painel solar. Mas é preciso atender a outra diferença das brigadas. O que fizemos foi avaliar do equipamento já usado qual é que estaria em melhores condições para responder à demanda do recenseamento nas zonas com autarquias, que não estão sobre uma pressão igual. Nós sabemos que as zonas com autarquias estamos a fazer uma atualização do recenseamento eleitoral. Quanto ao grau de intervenção das empresas fornecedoras, as empresas têm a obrigação de colocar em todas as capitais provinciais técnicos informáticos, para além, obviamente, da transferência do know-how e das devidas capacitações que deram antes do arranque do recenseamento eleitoral. E garante a assistência? Assistência, sim. Várias situações estão aqui abordadas. Tem havido essa intervenção ou não? A assistência é permanente do consórcio, neste caso é um consórcio que forneceu o equipamento, portanto a assistência é permanente. Eles têm 3 técnicos colocados em cada uma das capitais provinciais, que coordenam a vasta equipe de técnicos informáticos que nós temos nos órgãos eleitorais. Os órgãos eleitorais colocaram em todos os distritos um mínimo de 2 técnicos informáticos para atender a demanda em relação às avarias, mas o que temos recebido na primeira semana, diríamos que 70% das solicitações não eram para avarias técnicas como tal. Eram pequenas desconexões, até o caso caricato de que a impressora avariou porque o tinteiro acabou, o supervisor não sabe mudar os tinteiros. Então, são coisas que primeira, segunda semana as pessoas depois vão ter uma outra competência para gerir melhor o equipamento e uma outra habilidade. Portanto, contamos que já na terceira semana, fruto desta experiência que nós temos dos processos anteriores, a situação se estabilize. Mas voltamos aqui a frisar que com todos esses problemas é preciso ressalvar que os dados nos mostram outro desempenho, que é este número de cerca de 24% já recenseado. Mas nós estamos ali no terreno a lidar com esses aspectos, de modo a garantir que nenhuma
brigada fique sem funcionar por muito tempo. Infelizmente temos sido reportado casos de brigadas que ficam um dia e meio sem funcionar por causa destes problemas, mas reduziu bastante na segunda semana. Nós, na primeira semana, tínhamos cerca de 10% das brigadas com problemas de funcionamento. Temos a tendência de reduzir esse número, porque essas brigadas agora têm que estar em atividade máxima, porque a questão da mobilidade delas começa nesta terceira semana a ser tida em conta, porque é preciso atender os demais postos de recenseamento eleitoral. Porque como nós sabemos, são 7.737 postos de recenseamento para 5.096 brigadas. Então, há brigadas que logo de antemão elas têm que se movimentar de um lado para o outro. Vocês estão no terreno, constataram a presença da assistência por parte dessas empresas. Um dos problemas que temos tido recorrentemente neste país é esta questão do procurement, sobretudo quando é o Estado, portanto, que precisa deste procurement. Vocês têm notado, e o facto que salta à vista é que em cada processo parece que há um processo novo de leis de aquisição desses equipamentos. Bom, eu penso que este caso dos mobiles é um caso se me permite a expressão, é um caso de polícia. É preciso investigar, não no sentido de trabalho jornalístico, mas no sentido de verificar qual é o fundamento do argumento da Comissão Nacional de Eleições para não lançar concurso público para adquirir esses equipamentos. O argumento que sempre tem apresentado, talvez precisamos de reformular. A cada vez que a Comissão Nacional de Eleições e o STAI adquirem novos equipamentos de muitos milhões de meticais, não lançam concurso, fazem ajuste direto. E a última vez nós procuramos, quanto Centro de Integridade Pública, compreender mas por que vocês fazem ajuste direto, não é de que os valores são muito elevados? E a resposta que nos foi dada informalmente é de que, queremos manter o padrão da qualidade dos equipamentos, porque se nós já temos 2.500 mobiles de marca A e queremos aumentar 3.000, então vamos comprar na mesma empresa para ver compatibilidade das impressoras, porque o tipo de cartão é o mesmo. Bom, é um argumento tecnicamente um pouco válido, mas depois de partirmos para o terreno, vermos a qualidade do trabalho produzido por estas máquinas, aí temos que questionar se será esta a opção mais correta. Porque, efetivamente, resumindo, o que estamos aqui a dizer é que estas máquinas não prestam muito. Vou dar alguns exemplos. Dizem que o tempo de autonomia das baterias destas máquinas é de 8 horas. Ou seja, se não carregar a máquina, ela pode funcionar durante 8 horas. E 8 horas é o tempo suficiente para cobrir o recenseamento por dia. Significa que não precisava sequer de corrente elétrica para a máquina funcionar desde a abertura até o encerramento. Bastava carregar à noite. Né? Bastava carregar à noite, mas isso não acontece. Então nós estamos a dizer que o principal problema das máquinas são as fontes de corrente elétrica. Então, não são essas máquinas que têm autonomia de 8 horas. Então, significa que venderam-nos gato por lebre. E segundo aspecto, essas máquinas estão sempre a variar. Cerca de 10% das máquinas avariaram nas primeiras 2 semanas. Então, significa também que as máquinas não prestam. Se nós estamos a comprar máquinas de qualidade, ou seja, o meu celular não avaria, o meu computador não avaria, os computadores da Soico não têm que avariar todos os dias. Por que os computadores do STAI têm que avariar 10%? Alguma coisa não está bem. E se adicionarmos isso ao fato de que esses computadores foram adquiridos sem concurso público, por ajuste direto, então é um caso da Procuradoria. Não que estejamos a dizer que há corrupção, mas é um caso para nos tranquilizar que não, esta é mesmo a opção mais correta, continua a comprar sem concurso, porque não se compreende que não há nenhum fornecedor que dê computadores de melhor qualidade, que não tem que avariar 10%. Queria ouvir do Dr. Milano ali. Se permite, Jeremias, só para clarificar aqui os telespectadores e ao colega Borges, não são os computadores que avariam. É preciso percebermos, nós funcionamos com uma máquina que se chama Mobile ID.
O mobile tem um conjunto de equipamentos consigo. Tem um computador, tem um coletor de impressão digital, uma máquina fotográfica e outros componentes que traz consigo para garantir até o backup da base de dados. 2. Para que ele tenha de facto, foi o que eu disse antes, para que tenha de facto uma autonomia de 8 horas de tempo, é preciso que seja devidamente carregado. Não é? O nosso celular, se nós não carregamos, se carregamos e não atinge 100%, não vai durar na sua máxima capacidade. Não é? Se habitualmente a bateria do meu celular leva um dia inteiro, é porque eu carreguei e atingiu 100%. Então, o que estamos a dizer é que, devido às condições de acessibilidade para os tais pontos intermédios, nós conhecemos o país real e os colegas conhecem o país real. Para sair de um determinado posto do interior de um distrito, até para a sede do posto administrativo, não estamos a falar para a sede do distrito, às vezes levamos 3, 4 horas de condução. O posto fecha às 17. Os colegas que fazem a recolha não recolhem só num posto. O processo de recolha pode levar 2 horas, mais 3 horas de viagem, são 5 horas. Estamos a falar de 20, 21 horas para chegar ao local de carregamento, para depois sair de madrugada para ir colocar e garantir o arranque às 7. Alguns mobiles não recebem a carga suficiente, infelizmente, não recebem a carga suficiente para ter a autonomia de 8 horas. Em relação a esta questão dos equipamentos, nós podemos garantir que os equipamentos são equipamentos de qualidade, equipamentos novos. As avarias não são do equipamento como tal. É a utilização, é isso? É a utilização do equipamento, é a forma a condição de transporte do equipamento. O equipamento vai em vias não boas, com trepidações, os conectores se desligam. Não temos neste momento, peço aqui aos colegas da sociedade civil, se conseguirem me apresentar um caso que levou à substituição por completo do mobile, porque o computador não está a funcionar ou porque a impressora na sua totalidade não está a funcionar. Os equipamentos são de qualidade. De facto, não fizemos um concurso. O concurso foi feito em 2013, 2014. Quisemos manter o padrão dos equipamentos, porque já tínhamos uma parte do equipamento. A não ter que manter este padrão e mudar para um novo fornecedor, teria que ser por via do concurso e significaria que os órgãos eleitorais iriam literalmente deitar para o lixo equipamento que ainda poderia servir e que foi gasto também milhões e milhões de meticagem em 2013 e 2014. O PGR ainda, o procurador avisava neste último informe da semana passada que há um excesso de utilização da figura de ajuste direto nas instituições públicas. Isto está no informe, estou só a lembrar. Mas queria ouvir aqui do Dr. Mbilá sobre o que observaram no terreno relativamente a esta participação da assistência toda, a garantia. Queria que introduzisse outra componente, que é da observação pelos partidos políticos. Figuras centrais neste processo têm sido os partidos políticos. E um momento chave é o do licenciamento eleitoral. Se tem estado lá ou não a acompanhar este processo? Bom, na verdade, os partidos políticos têm o dever de fiscalização conscienciosa e objetiva. É que, de fato, não estando lá, então dificilmente podem assumir o seu papel de denunciar, reclamar ou recorrer. Portanto, pelo que percebi, vocês têm uma equipa mais larga. Sim. Tem, portanto, encontrado evidências dos partidos que se fazem apresentar ao nível das várias brigadas de licenciamento. Realmente, em termos de presença, o que nós temos sentido é a presença, na grande maioria, são fiscais do Partido Frelimo e um pouco menos, tanto fiscais do Partido Renamo. Diferentemente do recenseamento para as eleições autárquicas, tanto de 2018, o MDM não se faz presente em muitos postos. O ano passado, praticamente, os 3 partidos estavam quase todos expostos de recenseamento eleitoral. Agora, relativamente aos partidos extraparlamentares, a sua ausência é quase que absoluta.
É quase que não tem estado lá é quase que presentes. absoluta. Mas, no entanto, Estava aqui a ler os dados da EISA, que refere que a Frelimo está representada em cerca de 96,2%, sim, a UNAM em 57,2%, Pois, exato. depois 52%, o MDM, portanto, praticamente confirma aquilo que está a dizer. É portanto, praticamente a este nível. Exato. Agora, o que nós, da leitura que nós fizemos, tanto destas 2 semanas, notamos tanto 2 fenómenos, duas situações. Uma situação em que, olhando para os dados de 2009, dados de orçamento eleitoral 2014, a dados de 2019, é que parece que não estaremos numa tendência decrescente, de diminuição do número de eleitores inscritos. Em termos percentuais, tanto em 2009, a cifra foi mais ou menos 90%. E para 2014 baixou para 88%, praticamente. E este ano, julgo que com esta situação dos 2 ciclones, do ciclone Idai e do ciclone Kenneth, em que ainda temos muitos postos de orçamento paralisados ou não estão a funcionar, também porque as pessoas ainda estão num processo de reafixação em locais definitivos, entanto, por conta disso, não podem ser inscritas no lugar onde estão albergadas. Então, é de esperar que não venhamos a ter uma cobertura como seria desejar. Este universo de 7.300.000 é o universo da população eleitoral ativa em Moçambique, ou especificamente do que se quer obter nesta atualização em função do que se obteve? Bom, o que sabemos é que, portanto, já o ano passado, por conta do orçamento nos distritos, nos 53 distritos autárquicos, portanto, a cifra foi acima de 6 milhões. Então, o que se espera é que, mais ou menos, na totalidade, portanto, o somatório do ano passado e deste orçamento, portanto, chegue por aí, ultrapasse por aí os 14 mil, em termos de previsão. Isso é o que está esperado. 7 milhões, é isso? Exato, 7 milhões é no contexto deste orçamento de 2019. Somado a outro. Somado ao orçamento eleitoral autárquico, seriam então 14 milhões e alguma coisa. Isso para dizer que... Corresponderia mais ou menos a metade da população. Exatamente. Ainda ontem foram anunciados os 27 milhões e... Aqueles dados são referentes a 2 anos. Há 2 anos, em 2017. E a média daqueles dados mostra que a população está a crescer a 2,8 por ano. Que é de esperar 2,3. Se calhar já não se esteja nos 27, até nos 28, se calhar. Então, acho que estaremos quase 30 milhões. Quase 30 milhões. Agora, o ponto é que esta tendência decrescente, aliás, se calhar seria pior se não tivesse havido tal orçamento eleitoral nos distritos com autarquias o ano passado. Se calhar este ano estaria muito bem. Temos que ter uma expectativa de 13, 14 milhões. Porque em termos de potencial de equipamento, parece que baixamos muito este orçamento em relação ao do ano passado. Agora, outro fenómeno que se julga que é um risco de fato, e que se calhar aí seria preciso olhar com alguma cautela, tanto as instâncias, as autoridades com competência para o fazer, essa questão do princípio de igualdade, tanto de oportunidade. É que as zonas como Sofala, que sofreram muito com o IDAI, não conseguindo inscrever aquele número de eleitores esperado, correm risco, porque já logo na primeira semana, apenas 5,88% é que puderam se inscrever na primeira semana. O que prefaz um número de 30.262 eleitores. A atualização do STAI hoje falava já de 18%. Não, 17%. que mesmo assim, porque comparando com os outros, a questão é, se esta tendência se mantiver,
em Sofala, portanto, Buzi, Nhamatanda, ou nas zonas como Kisanga, Mekufi, Ibo e Macomia, Kisanga, o risco é, de fato, é que essas províncias venham a perder, portanto, o número de assentos que tinham. Portanto, se não conseguem prefazer o número de eleitores inscritos, então isso vai se refletir no número de mandatos que poderão ter ao nível da Assembleia da República. Portanto, isso para dizer que é importante que se faça um estudo mais aprofundado e que haja um engajamento mais ativo, um enfoque mais ativo em relação a essas zonas de risco, que estão tanto sob os efeitos do IDAI e do Kennedy. Portanto, este é o pensamento nosso em relação a isto, mas também a questão da guarda dos equipamentos. Nós temos uma informação, não sei se é sede do Menino do SAI, não sei se isso se confirma, que é a ocorrência do Dondo, em que um mobile foi roubado. Portanto, houve um assalto numa escola, penso que o EPC de Dondo, e que, portanto, a questão é preciso olhar com mais cuidado este tipo de situações, porque já nas eleições anteriores tivemos situações de equipamento que ou foi assaltado ou em pleno processo de votação foi desviado. Então, isso pode vir à prática, então é necessário que os órgãos, tanto competentes, autoridades, tanto aprimorem, portanto, a questão da segurança. Em relação a outros aspectos inerentes, portanto, à observação, nós sentimos que deve existir, os órgãos eleitorais devem aprofundar um pouco esta interação com outro tipo de autoridades, tendo que é a questão do governo, porque o que nós sabemos é que, em relação aos centros de acomodação, todo o registro dos eleitores depende da autorização do governo, de que, olha, já está ok, já se pode iniciar, desencadear o registro dos eleitores. Então, estas situações, por vezes, não são bem-vindas por parte de outro tipo de intervenientes no processo eleitoral, que sentem que, se calhar, há um tratamento discriminatório de uns em relação a outros. Muito bem, deixe-me só dar a oportunidade aos nossos telespectadores para darem as suas opiniões relativamente a este assunto, colocarem questões concretas, até tem a ver com as situações que estão a passar no terreno neste processo de licenciamento. A indicação já de ter o primeiro telespectador em linha. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite, Sr. Fundesse. Saúde, pai. Na minha opinião, como os partidos, grandes partidos do país, vão entrar as reuniões esta semana, a próxima semana eles devem espalhar todo o país, ter os eleitores para irem escrever. Às vezes deixa para a última hora, quando termina já o recenseamento, e que começa, já não foi recenseado porque na minha província houve chuva, eu devia recensear esses que não, basta ter o espaço, ele ir recensear, encher lá, para conseguir votar, porque tem cartão de eleitor, você não pode votar. Então o meu apelo para os partidos, todos os partidos, mesmo aqueles que não estão representados na Assembleia da República, ir às pessoas para ir recensear, para não haver reclamações depois. Se dói, a pessoa que não dorme, trabalha dia e noite para recensear as pessoas, os eleitores não vão. Então, quando chega nos últimos dias, começa a encher. Estão ali já criar problemas, começa já a reclamar. Os partidos devem trabalhar, a partir da próxima semana, os partidos devem trabalhar para recensear os eleitores, para ir recensear. Muito obrigado, vou deixar o espaço para os outros. Sr. Fundesse, pela sua intervenção. Vamos então manter a linha para ouvirmos os outros telespectadores. Enquanto isso, vou aproveitar aqui a colocar o claro. Fiz uma conta aritmética muito rápida. 1.706.362 eleitores inscritos em 15 dias. Se fizermos
aritmeticamente os 15 dias estão em falta, neste caso. Portanto, chegávamos ao fim com 5 milhões de eleitores. Portanto, bem longe, 5 milhões e 119 mil, não alcançávamos os 7 milhões e 341 mil eleitores que esperávamos. Qual é a conta que o STAI fez relativamente, obviamente que isto não é aritmético, como eu fiz aqui, relativamente aos picos de licenciamento, da sua experiência? Bom, da nossa experiência indica que a tendência na segunda, na terceira semana e até eventualmente no início da quarta semana haja um decréscimo do nível de registros diários nas grandes cidades, e aqui temos que chamar a colação o facto de que as grandes cidades estamos num processo de atualização, mas também... Não tem só o raciocínio, nesta altura que interrompeu muitas vezes. Vamos a Angós, ao encontro de um telespectador. Senhor Angós. É senhor Angós. Muito bem, boa noite, Sensei. Sim. Eu tenho uma observação. Fala de Angós, é isso, não é? Sim. Ok, faça o favor. Eu tenho uma inquietação aqui. Exato, faça o favor. A questão é acerca da fiscalização. Sensei? Houve numa zona, na EPC de Metataca, Sensei? que um dos fiscais do partido da oposição foi dito a um agente da polícia para estancar, devido à aproximação dos brigadistas. E além disso, também existe um erro constante que o partido político do poder e ordena aos secretários para mandar voltar as pessoas para não recensear. Isso é constante. Falo de mobile. A questão de mobile aqui é constante. Estou a falar do sítio que há corrente elétrica, não precisa de movimentar os mobiles para um sítio tão longe, mas aqui acontece coisa tão ruim. Todos os dias não se recensia na escola secundária de Angoste, que é na ESA, não se recensia. Todos os dias há problemas de mobile, não mobile, e aqui não é um sítio que precisa de levar para muito longe. Aí mesmo tem corrente elétrica, mas sempre há problemas sérios. Muito bem, muito obrigado. As autoridades locais, nem quando coloca uma questão de reclamação, nem resolve, porque aquilo usam o partido como se fosse, não sei como posso dizer, a situação não é das melhores. Estou a pedir que os órgãos, os responsáveis do processo das eleições, que venham até no distrito de Angoste, estou a falar de Angoste, para ir viver isso ao vivo. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Temos aqui um representante do STAI, vai certamente tomar nota desta participação que está a fazer relativamente a isto. Cláudio, pode continuar sobre isso. Nós dizíamos que, pela experiência que nós temos notado nos anos anteriores, um decréscimo na segunda, na terceira semana e até eventualmente no início da quarta semana. E depois temos uma afluência massiva nas últimas 2 semanas. Portanto, a experiência mostra-nos isto. Infelizmente, como muito bem disse o nosso telespectador, Mufundice, as pessoas deixam para a última hora. Mas também existem outros pressupostos que estão a influenciar negativamente neste trabalho até de sensibilização e mobilização que estamos a fazer, no sentido das pessoas não deixarem para as últimas semanas. Estão a ocorrer chuvas regulares em alguns distritos de algumas províncias e é uma oportunidade
para a atividade agrícola, as pessoas priorizam essas atividades. Obrigado pelo licenciamento. Penso para a segurança do raciocínio, vou ao encontro do Sr. Lucene, falamos aqui a partir de Maputo. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, faz favor, Sr. Lucene. Sim, muito obrigado pelo espaço e vou gostar do debate em si. Também para contribuir também nas ideias do tema de hoje. Eu gostaria que o governo tinha que fazer umas tentativas que para não haver confusão desses conflitos em termos de mobile. Porque estamos a assistir nas televisões em termos de reclamação de algumas províncias que há confusão em termos de todos os dias que ficam os eleitores a ficarem a esperar. Nós cidadãos estamos a sacrificar, chegar ao posto de licenciamento, encontramos certos problemas. Eu gostaria de saber que, embora que pode não ter a explicação aí no painel, mas alguém do direito, gostaria que nós sabermos que por que não são mecanizados todos os problemas antes desses conflitos que estão a surgir neste momento. Porque dessa forma é que quando acontecem problemas de eleições, encontramos em flagrante as coisas que acontecem e está a começar agora. Porque não é possível acabar essas confusões nesse momento em termos de mobile, as máquinas, porque estamos a ver, eu já sempre assisto a telejornal, a reclamação das províncias, todo dia, até recentemente, ora mobile, não há tinta, ora aquilo, a polícia, ora reage outra coisa, quando outras pessoas reclamam, estamos a pedir também que as coisas sejam organizadas antes desse momento que está a surgir. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Mantemos então a linha aberta. Não sei se já tinha concluído assim. Só tinha, mas talvez só dizer que, obviamente, que para quem faz uma conta linear, olhando para os registros das 2 primeiras semanas, pode chegar a esse número de 60%, 65% ou 70%. Mas nós temos, pelas nossas projeções e com a melhoria de todas as condições técnicas e o maior domínio dos mobiles por parte dos brigadistas, a indicação de que poderemos chegar mais do que está sendo colocado. Em relação à questão do telespectador de Angoche, se me permitir talvez dizer que a Comissão Nacional de Eleições está, desde o último fim de semana, a colocar os seus vogais todos em todas as províncias, no sentido de tomarem notas do que está a acontecer e para permitir a tomada de medidas concretas em relação ao próprio processamento eleitoral e eventualmente esta questão de Angoche pode ser uma delas, mas também é preciso ajuntar aqui uma outra medida que está sendo tomada nos locais onde há corrente elétrica, como muito bem disse o telespectador de Angoche. O que está a acontecer é a falta de comparticipação na gestão dos custos da corrente elétrica com as escolas. Então está-se em coordenação e já foram tomadas medidas junto aos diretores distritais do STAI para comparticipar na aquisição do Credelec, porque obviamente que com base nos fundos da escola não estava previsto cobrir o recenseamento eleitoral e já é uma cedência por parte da escola ceder as instalações. Muito bem, deixe-me ir ao fala enquanto o Sr. Mac. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, faça favor, Sr. Mac. Sim, a primeira questão que eu tenho a levantar aqui é acerca de os materiais que estão sendo colocados nos centros de licenciamento. Sim, sim. Boa noite, boa noite. Pode continuar, estamos a ouvir. Sim, sim. A questão dos mobiles que estão sempre com avaria e qual é a solução que deve ser feita, porque tendo em conta que o tempo é curto,
o tempo é curto e há alguns locais que nós já sabemos que tiveram problemas do ciclone e vamos ter problemas sérios se conseguirmos o número de eleitores necessários depois para poder no dia da votação estarem presentes na mesa de voto. Então isto aqui vai trazer algum problema. Então seria necessário os representantes do órgão poderem melhorar a questão dos mobile que estão tendo problemas sérios neste momento. Logo estamos no princípio e está a aparecer com esses problemas, então isso poderá também, de alguma forma, implicar depois nas mesas de votação. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação, Sr. Mac. Como se vê, os mobiles voltam à ribalta. Olhando para os números, eu olhava aqui muito rapidamente os dados que foram disponibilizados pelo STAI. Nampula registrou 373 mil, está para um universo de 1.702.000. Zambésia é ainda mais gritante, portanto, registrou 202 mil para um universo de 1.144.000. Só esses dois são os maiores, são os dois maiores. Bem, tenho uma indicação do Sr. Caetano, falamos a partir de Maputo. Boa noite, Sr. Caetano. Boa noite, Sr. Jeremias. Boa noite a todos os senhores. Boa noite. Boa noite, faça favor. Senhor, olha, eu penso que tudo que está acontecendo é através do trabalho de casa. Isso não podemos ir para o trabalho do campo sem nos prepararmos. Sim. Estamos a ver aqui que aparecem situações que não está a se preparar. Nós sabemos que quando vamos fazer esse recenseamento não é a primeira vez. Sim. Então, não podemos falar de que existe aquele problema, que existem os aparelhos que não são funcionários, existe não sei qual, preparação, não sei, porque eu penso que todos que estão ali estão dentro do assunto. E o Jeremias sabe disso, que os senhores conhecem a matéria. Então, para mim, é o trabalho de casa. Nós temos que nos preparar quando vamos fazer um trabalho sério. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Temos então ali aberto. Eu perguntava aqui ao Borges, já tinha dito que nas suas contas isto poderia chegar a mais ou menos a 80%. Mas queria uma leitura, sobretudo olhando para esses dois círculos eleitorais, mas também para Gaza. Enquanto Zambésia e Nampula ainda podemos colocar a questão dos ciclones e ainda se fala. Gaza está com, portanto, nesta altura, 17,52%, de cerca de 100 mil eleitores registrados. Bom, pela lógica de tudo que nós falamos aqui, penso que... Deixa-me só atender o nosso último telespectador, o Sr. Aniceto, fala-nos a partir da Matola. Boa noite. Sim, aqui fala Aniceto Raimundo. Sim, faça favor. Sim, eu queria dar uma sugestão em termos de votos. Exato, faça favor. Sim, porque para que não haja o roubo dos votos, porque não se faz os votos eletrônicos, por exemplo, já se votar na urna, logo sai os resultados na hora. Está a falar de voto eletrônico, é isso? Sim. Bom, isso não está previsto na nossa lei eleitoral, não é? Sim, porque já não estamos a ver resultados de roubos, de votos, já para que não haja isso aí. É melhor que haja votos eletrônicos, para que a pessoa logo os resultados saiam na... Bom, perdemos o Sr. Aniceto, mas ficou clara a sua sugestão. Borges, vamos lá. Eu dizia que, pela lógica de tudo que nós falamos aqui, por aquilo que os telespectadores também foram levantar, que são pessoas que estão no terreno, eu penso que podemos dizer que
desorganização do STAI nas primeiras 2 semanas contribuiu grandemente para esses números baixos. Como dizia inicialmente, se a pessoa vai ao posto durante 2 dias e não encontra o mobile a funcionar, talvez não volte nas próximas 2 semanas. É a lógica de como as pessoas se comportam. Se tentou 2 dias, não conseguiu, pode ficar em casa 2 semanas, espera que as coisas melhorem. Aí a questão que se levanta é, se deixamos tudo para a última hora, nessas 2 últimas semanas, terá o STAI a capacidade para satisfazer a demanda, seja a capacidade dos próprios equipamentos? Quantos eleitores o mobile está preparado para registrar por dia sem começar a aquecer? E quantos eleitores a equipa dos brigadistas está preparada para registrar por dia sem estar cansada? Então, é muito mal. Agora, indo para os números um pouco, nós estamos preocupados com Zambésia, que Zambésia é uma província com uma participação política muito vibrante e está cerca de 150 mil eleitores atrás de Nampula. A percentagem são 4% de diferença, mas 150 mil eleitores atrás de Nampula é muita coisa. Talvez o STAI possa explicar o que se passa com Zambésia, o que realmente tem. Pelos nossos dados, há muitos equipamentos avariados na Zambésia e não sei o que se passa. O STAI diz que alocou equipamentos novos para os distritos sem autarquia, mas Zambésia está muito atrás. E só para compreender, Cabo Delgado, em termos absolutos, tem mais eleitores registrados do que Zambésia. É preocupante, considerando o nível da participação política da população da Zambésia, o que já não é a mesma coisa para o sul. Em Gaza, por exemplo, as pessoas são um pouco mais relaxadas, apesar de, no final, votarem 100% lá para o norte de Gaza. Mas em termos de participação sempre foi fraca. Então é preocupante ainda mais a situação da Zambésia, que está 5% abaixo da média nacional. E outro aspecto que eu queria levantar nessa onda da desorganização um pouco do STAI, é tanta desorganização que não conseguiu, por exemplo, colocar uniformes para os brigadistas de todos os postos. Então, há brigadistas que estão a trabalhar vestidos da sua roupa normal, como eu estou, e as pessoas chegam lá, à procura de brigadistas, tem lá senhores vestidos de manga cava, porque simplesmente não tem uniforme ou não chegou no tempo, não tem crachá. Eu penso que as semanas que vêm, o STAI precisa de fazer muito trabalho para que as coisas melhorem. E minha última questão também, que eu queria fazer um comentário, é que o problema do ciclone Idai, por exemplo, talvez nós não abordamos isso com a devida atenção, nós como um país, porque adiou-se o recenseamento por 15 dias, alegadamente porque era para dar espaço para melhorar as condições, os problemas criados pelo ciclone. Mas neste momento, que já passam 30 dias depois do adiamento, ainda há postos que o recenseamento não começou na zona afetada pelo ciclone Idai. Então, se adiamos 15 dias, mas em 30 dias ainda não conseguiu começar o recenseamento de alguns postos, como por exemplo em Nhamatanda, estamos a dizer que ou subestimamos o impacto do ciclone, ou deveria ter tido tomada outra decisão. Isto é importante porque temos outro ciclone à frente, que é o Kenneth. Talvez seja importante considerar que cidades e distritos como Ibo, que estão completamente destruídos, seja importante pensar, não dizer que nós vamos terminar o recenseamento no tempo previsto, porque estaríamos a nos enganar e não estaríamos a aprender com Está a sugerir, portanto, uma prorrogação do licenciamento para algumas zonas. Não para tornar as pessoas preguiçosas, mas eu penso que é uma questão muito realística, porque se a Sofala ainda não começamos o licenciamento em alguns lugares, temos distritos como Kisanga, Ibo, Macomia, que até os postos de licenciamento estão destruídos e faltam 30 dias para o licenciamento terminar. Talvez é muito realístico dizer que simplesmente não vamos conseguir licenciar pessoas nestes locais. Até pelo foco das pessoas mais em recuperar-se do ponto de vista material e psicológico dos ciclones do que propriamente em pensar em licenciar. Se não tem casa para habitar, dificilmente essa pessoa que não tem onde se abrigar vai ao posto de licenciamento para se inscrever.
Queria ouvir o Dr. Milano também sobre estes números, o que é que eles podem significar num ano em que a questão da legitimidade é ainda mais importante na nossa política, porque se vai escolher já os governadores e... Sim, na verdade isto tem um impacto enorme negativo. Negativo porque, bom, nós teremos duas eleições desta vez, portanto, pela primeira vez teremos a eleição para os órgãos de governação descentralizada, portanto, isso pressupõe, portanto, um engajamento mais forte, portanto, em termos dos locais, para a escolha dos locais na governação. Depois, atendendo, portanto, a este tipo de situações em que nós temos esta previsão de 14 milhões de eleitores a serem inscritos, a cerca de 14 milhões 166, mas se nós olharmos para os dados de 2014, em que a previsão era de 12 milhões e 203, alguma coisa, não se conseguiu atingir, mesmo sem problemas nenhuns. A cifra de eleitores inscritos foi 10 milhões 697, portanto menos de 2 milhões. Este ano não sei se de fato vamos conseguir atingir pelo menos fora os 6 milhões do recenseamento eleitoral autárquico. Não sei até que ponto é que, uma vez que não só temos problemas de ordem logística, mas há o problema da acessibilidade aos postos de recenseamento eleitoral. Há o problema das infraestruturas onde estariam instalados os postos de recenseamento eleitoral. De facto, estamos em época chuvosa. E nós já sabemos que os problemas nossos são gritantes, são enormes e que não sei se de fato conseguiremos neste... O que eu chamaria, se calhar, a atenção é a necessidade de se refletir um pouco em termos de olhar um pouco para essas zonas afetadas, em termos de rever, portanto, a calendarização do recenseamento eleitoral, se calhar pensar em mais 2 semanas ou por mais algum tempo, porque, na verdade, as pessoas que estão lá têm outro nível de preocupações. Aliás, não só as pessoas, como o próprio governo central também está preocupado em relação em termos de reabilitação da vida das pessoas e também reabilitação das infraestruturas físicas locais. Não digo do STAI, porque o STAI já antes do início do processo eleitoral já se queixava de não ter, portanto, um orçamento, portanto, à altura, portanto, das exigências de um orçamento eleitoral ou de um processo eleitoral normal. Entanto, agora, se juntarmos os dois fenómenos, o IDAI e o Kenneth, eu penso que se o STAI não reivindica alto é porque, por alguma razão, não o faz, mas, no entanto, sei que tem problemas enormes de como, tanto, enfrentar, como superar, como suprir esse tipo de problemas que se estão a colocar. Agora, eu solicitaria também que, em termos de educação cívica, se pensasse portanto, não vou dizer STAI, também a sociedade civil, os partidos políticos também têm um papel nisto, a questão de, nós estamos a falar de zonas que sofreram, portanto, destruição, de pessoas deslocadas que abandonaram as suas casas, os seus haveres, portanto, os seus bens. E logo, portanto, estamos diante de pessoas que estão indocumentadas. E o nível de registro, portanto, para a documentação neste país está abaixo de 10%. Então, eu penso que é preciso fazer-se um maior engajamento em termos de educação cívica, falar para as pessoas de que a prova testemunhal, portanto, é um recurso importante para esse tipo de situações, em que as pessoas não deixam de se inscrever como eleitores apenas porque não têm documentos. Também, por outro lado, como também dissemos de início, nós observadores temos problemas gritantes de credenciação ou desorientação em termos de tipo de exigência para a identificação do observador. E eu julgo que
seria desejável ou aconselhável que os órgãos eleitorais, tanto na Comissão Nacional de Eleições, na pessoa coletiva da Comissão Nacional de Eleições, das comissões provinciais, entanto, instruíssem uma diretiva para as comissões distritais e existem, em termos de responsabilização, quem envereda pela obstrução da observação eleitoral por parte dos observadores. Portanto, isso é uma questão importante. Agora, relativamente aos partidos políticos, acho que tem que haver uma maior consciencialização, porque eu sei que daqui a algum tempo teremos situações em que muitos dos representantes dos partidos políticos virão a terreiro se queixando, portanto, do receamento eleitoral ter decorrido defeituosamente. A sua presença é fundamental porque qualquer reclamação, qualquer recurso que venham apresentar, qualquer denúncia, deve ser acompanhada do ônus da prova, da fundamentação da prova. Portanto, esta é a questão que nós, como sociedade civil, achamos que deve ser passada não só para os partidos políticos, também a responsabilizar os órgãos eleitorais para cumprirem o seu papel e também, em termos de educação cívica, que os cidadãos devem ser, de fato, porque são situações que não eram esperadas, são supervenientes e que neste momento devem ser. Cláudio, aqui para fechar, para esclarecer, relativamente a esta questão que muitas vezes não imaginamos, as pessoas por força dos ciclones perderam os bens, os documentos, como é que eles fazem o seu processo de licenciamento, se é com as testemunhas, enfim. E depois, esta questão orçamental não tem sido abordada, enfim, o governo ainda esta semana não conseguiu pagar salários porque não tem dinheiro e certamente não terá dinheiro para suportar todos estes processos eleitorais. Vimos a Comissão Nacional de Eleições, ainda no início deste processo, a reivindicar a questão do orçamento. Quantas já que estamos relativamente a isso? Quase não tem havido educação cívica nos centros urbanos, não sei o que é que se passa nas zonas rurais relativamente a isso. Habituamos aos tais, aquelas campanhas gigantescas de educação cívica. Esse tempo das vacas gordas já lá vai, a quantas já que estão? Bom, talvez, se me permitiria só um parênteses ao meu amigo aqui, Boris, apelar a não uma avaliação tão depreciativa do nosso processo, a chamar a uma desorganização total. Pode ser uma via de contramão para a ida dos eleitores, dos cidadãos aos postos. Reconhecemos que temos problemas, de facto. Talvez começaria por aí, talvez essa questão também orçamental, que já foi muito bem dita pelos órgãos eleitorais, do déficit que representa o orçamento disponibilizado. Portanto, nós temos um orçamento de cerca de 14 mil milhões de meticais e o que está inscrito no orçamento do Estado e o que está disponível são cerca de 6 mil milhões e meio de meticais. Portanto, menos de metade. Menos de metade. Portanto, isto é uma situação que está é do conhecimento do Governo e muito bem o Governo que deverá criar as condições para cobrir este déficit e este disponível, na sua maioria, é para cobrir subsídios. Nós sabemos que temos uma máquina eleitoral são bastante... São 3 mil e tal, só aqueles que vêm dos partidos políticos. Temos uma máquina bastante onerosa, com muita gente que vem, que é integrada no processo eleitoral e que traz um peso ao orçamento que não tinha o mesmo peso no ciclo 2013-2014, pois essas pessoas entraram para um tempo muito mais curto do que estão a entrar agora. Portanto, penso que... É o chamado Job for the Boys. O nosso processo eleitoral transformou-se nisso, claramente. Exatamente. Então, penso que o governo está a par da situação e está a evitar esforços no sentido de garantir o curso normal das atividades eleitorais. Em relação a esta questão específica de que tipo de educação cívica ou que forma de sensibilização nós fazemos aos afetados, portanto, estamos com
medidas mais ajustadas à situação, porque obviamente que as pessoas, como muito bem, e concordo aqui com os meus colegas do painel, as pessoas ainda estão preocupadas com coisas muito mais básicas da sua vida, do dia a dia, a questão do reassentamento, a questão da preocupação se recupera ou não um pouco dos seus bens pessoais, ou até de que forma vai reconstruir a sua habitação. Em relação à questão que me colocava outra em relação aos documentos. Bom, o legislador já coloca várias alternativas para quem não tem documentos, desde a apresentação de 2 eleitores como testemunha, 2 eleitores que estejam recenseados naquele posto onde eu pretendo me recensear. Também pode ser feito por meio das entidades recenseadoras. Entidades recenseadoras são os brigadistas. Obviamente tem que ser brigadistas que tenham sido recrutados no seio daquela comunidade para testemunhar. Senão começamos a colocar em causa a questão da idoneidade do brigadista em reconhecer todos e mais alguém como primeiro maior de 18 anos e como residente naquele local. Portanto, é preciso ser um brigadista que tenha residência naquele local, tenha sido recenseado naquele posto, apesar do que o legislador só diz brigadista recenseado naquele posto, mas também é preciso acrescer na prática este aspecto de que tem que ser residente da zona. Mas também o legislador coloca uma outra alternativa, que é por meio das entidades locais, as entidades tradicionais ou religiosas locais. Tem que também estar recenseado no mesmo posto, mas eles podem testemunhar a favor de qualquer cidadão, primeiro atestando que é maior de idade, portanto tem idade eleitoral e que vive naquela zona. Portanto, estas vias podem ser as alternativas para quem tenha perdido todo tipo de documento, porque mesmo em relação à documentação, o legislador traz um leque muito grande de opções. Na falta do BI, tem várias alternativas para poder fazer o registro, tudo na preocupação de não exclusão de ninguém. Portanto, é para garantir o acesso a este direito que é consagrado pela Constituição de votar e ser votado. Portanto, penso que há situações no terreno que ocorrem e fogem muito ao controle dos órgãos eleitorais. É por isso que os órgãos eleitorais, nesta segunda semana, iniciaram um processo muito intensivo de monitoria e supervisão. Portanto, os órgãos de nível central estão a fazer neste momento a supervisão e acompanhamento do recenseamento no terreno para pontualmente tomar medidas corretivas para garantir o normal decurso do recenseamento. Muito bem, agradecer a vossa presença aqui para olharmos para este processo do licenciamento. Vamos continuar certamente a olhar, ainda faltam precisamente 30 dias, portanto o processo vai até o final do mês de maio, há mais um mês para quem ainda não se licenciou, está aí então a oportunidade de o fazer, porque este é um momento de garantirmos então um instrumento fundamental para o exercício da nossa soberania enquanto cidadãos. Muito bem, terminamos por aqui. Bom feriado a todos e voltamos a encontrar-nos em termos de linha aberta na próxima terça-feira. Boa noite.